Bom, pessoal, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e nesse vídeo eu quero ensinar você a fazer uma bolsinha de mão muito fácil, tá? Aqui eu vou usar tiras de retalho, tá? Então, se você costuma trabalhar com esse jeans, matelaçado, dá pra guardar os pedacinhos pra usar, tecido, manta. Se você não quiser fazer igual o meu, eu vou passar a medida do quadrado inteiro, e você pode fazer de uma cor só, tá bom? Mas então, vamos lá. Pra fazer igualzinho aqui eu vou fazer... A gente vai precisar cortar 2 vezes o tecido, tamanho de 19 por 9, e 2 vezes o jeans matelaçado e estruturado. Ele já tem estrutura, então não precisa de manta. Também no tamanho de 19 por 9, tá? 2 vezes. E também vou precisar de manta, pode ser manta R1 ou R2, para estruturar o tecido, tá? Gente, vocês desculpem, tô um pouquinho rouca, porque eu tô resfriada, mas vamos continuar. A medida da manta é a mesma, então eu estruturei aqui o tecidinho na manta e passei uma costurinha em toda a volta. Aqui eu tenho um pedaço de zíper de 22 centímetros, vou precisar de um cursor também. E pra fazer a alcinha é opcional, tá? Mas eu vou colocar uma alça de tecido mesmo, eu cortei uma tira de tecido, tamanho 32 centímetros por 8. E aí, como é que eu fiz? Dobrei ao meio, passei o ferro em toda a extensão, abri, dobrei as duas pontinhas, encontrando aqui no meio, e dobrei mais uma vez, formou essa tirinha, tá? Então, é isso de material que a gente vai precisar, e eu vou começar costurando essa alcinha. Eu vou passar uma costurinha bem na beiradinha de cá, e uma bem na beiradinha de cá. Então, olha só, já passei a costurinha, minha alcinha tá pronta, eu vou deixar ela reservada aqui do lado. E agora, a gente vai emendar aqui, tá? Pra quem for fazer assim, usando jeans, usando tecido, você pode fazer 2 tipos de tecido diferente, tá? Fica à vontade. O que que eu vou fazer? Colocar estampa de frente com estampa, direito de frente com direito, coloca bem certinho aqui, passa uma costurinha com um pé de máquina. Depois que eu fiz isso, eu vou abrir, olha só, e vou pespontar, vou fazer uma costurinha de meio pé de máquina aqui, ó, na parte do tecido, pra poder manter ele bonitinho e deixar ele assim em pezinho, certo? A mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer nesses outros dois. Então, olha só, emendei as duas, foi assim que ela ficou, bem bonitinha, né, gente? Se você for fazer toda com um tecido só, a medida que ficou aqui foi de 19 por 17, tá bom? Depois que a gente fez a emenda, então ficou essa medida. Se você quiser, você corta uma vez aí só no tecido e faz de uma cor só. Então, eu tenho aqui as duas partes principais, e aí eu cortei o forro usando o tecido tricoline, tá? 2 vezes a mesma medida aqui da minha emenda, tá bom? E agora a gente vai montar nossa bolsinha. Coloquei o calcador de zíper, e aqui a gente vai começar a colocar o zíper. Vou pegar o dentinho do zíper e coloco de frente pra estampa, tá? E vou passar uma costurinha aqui de segurança. Depois que eu passei essa costura, vou pegar aqui uma da parte do forro, vou colocar a estampa de frente com estampa, bem alinhadinho, passa a costura aqui. Feito isso, vou colocar esse forrinho aqui pra trás, ó, tá bom? E vou passar uma costurinha bem aqui, ó, de meio pé de máquina. E ficou assim. Vou fazer o mesmo processo do outro lado. Vou colocar o dentinho do zíper de frente pra estampa, deixo o material bem alinhadinho aqui e passa a costura de segurança. Passou essa costura, vou pôr outra parte do forro. Estampa de frente com estampa, bem alinhadinho, a gente passa a costura. Feito isso, vou abrir aqui, ó, essa é a parte do avesso, tá, gente, ó, avesso e direito. E aqui, esse ladinho do zíper que eu acabei de costurar, também vou passar uma costurinha de meio pé de máquina aqui, pra poder segurar o nosso forrinho pra baixo, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Quando a gente passa essa costura, tá vendo que dá pra ver a costura aqui na parte do forro? Isso ajuda a manter o forro bem sentadinho
E não vai ter aquela dificuldade quando a cliente ou quando você for abrir o zíper, ficar pegando no paninho do forro, tá? Então, essa costurinha é muito importante. E agora, eu vou colocar o cursor. Vou abrir um pouquinho, vocês vão perceber, né? A medida que eu passei do zíper é um pouquinho maior que a largura do nosso material. Justamente para sobrar a pontinha pra gente conseguir colocar o cursor. Dei um pique aqui em um dos lados do dentinho do zíper, coloquei o cursor. Tô usando um cursor simples, da cor preta. Venho, trago ele e deixo ele paradinho aqui no meio, tá? Agora, a gente vai costurar a nossa alcinha antes de fechar a nossa peça. Coloco pontinha com pontinha, vou passar uma costurinha aqui. Então, olha só, depois que eu passei a costura, eu vou costurar ela bem abaixo do zíper, nessa posição. Só que o forrinho você puxa pra cá, tá vendo? Não posso costurar a alcinha junto com o forro. Puxo o forro pra cá, posiciono bem abaixo do zíper, nessa posição, e passa a costura aqui, ó. E aí, ficou assim, ó. Tá? Agora, a gente vai fechar a nossa peça. Vou colocar direito de frente com direito. Aí, aqui eu vou colocar os prendedores. Gente, aqui eu coloquei prendedor, alfinete ali no tecidinho. E eu vou fechar a minha peça. Com um pé de máquina, eu vou passar a costura em toda a volta, tá? Passa por cima do zíper, vem aqui no forro. Aqui nessa parte do forro, eu vou deixar uma abertura de uns 4 dedos sem costura, pra mim poder desvirar a peça, tá? Então, vamos lá, ó, um pezinho de máquina, começo com retrocesso. E aqui, bem simples, a gente vai passar a costura em toda a volta. Esses materiais que eu tô usando, se você gostou, vocês encontram na minha loja, tá? Vou deixar aqui na descrição o link do meu site pra você dar uma olhadinha nos produtos lá, tá? Passei a costura. Antes de desvirar a peça, gente, eu vou cortar esses excessos aqui, ó. Agora eu posso tirar o excesso do zíper, tá? Eu não corto ele muito rente à costura, tá vendo? Ele tá acompanhando aqui o meu material. Vou virar de cá, cortar também. Opa! Aqui embaixo... Eita, que isso aqui não quer sair. Aqui embaixo, ó, eu vou fazer um corte nessa posição, diagonal, né? Pra quando eu virar a peça, não ficar emboladinha aqui, tá? E aí, pela abertura que eu deixei aqui no forro, eu venho, acho onde tá o cursor, abro o zíper e vou virar a peça toda pro lado direito, bem devagarzinho, pra não rasgar o forro, tá? Virou, a gente acerta aqui os cantinhos. Super fácil, né, gente? Vai colocando aí nos comentários pra mim o que você achou dessa bolsinha. Super simplesinha, fácil pra quem tá iniciando. Pra você que já costura há algum tempo, vai fazer feira, bazar, vender algo de lembrancinha, é uma ótima opção, tá? Depois aqui, ó, que a gente ajeitou o forrinho, vou colocar as costurinhas para dentro, deixando assim bem retinho. Passo uma costura aqui. Pronto. E coloco o forrinho pra dentro. Acerta o zíper bem bonitinho. E está pronta. Olha só que bonitinha, gente. Ficou super delicadinha, tá? Muito belezinha. Essa bolsinha, ela é pra você carregar um cartão, dinheiro, chave de carro, absorvente, né, remedinho, essas coisas que as mulheres precisam carregar dentro da bolsa. Não cabe celular. Se você quiser fazer pra guardar celular, você aumenta aqui, porque aqui, ó, a largura dela, a medida inicial que eu passei pra vocês, foi de 19, tá? Se você quiser fazer pra guardar celular, você pode aumentar essa largura aqui pra 24, tá bom? Mas ela ficou super bonitinha, ótima aí pra vocês venderem. Deixo pra vocês aí um valor de venda de 25 a 35 reais. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Beijo pra vocês e até a próxima aula.